Oi pessoal, tudo bem? Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre elementos narrativos. A narração é uma tipologia textual que se caracteriza tendo ações e acontecimentos contados pelo narrador. Um dos primeiros elementos narrativos é o enredo, que é um conjunto de fatos ligado entre si, fundamentando uma narrativa e é organizado de várias maneiras. Na sequência, nós temos a situação inicial, é a apresentação da história, onde nós vamos conhecer o personagem, em que local que ocorre essa história e em que tempo. Logo em seguida teremos a resolução do conflito. É o problema que o personagem terá que resolver durante a história. Já no desenvolvimento, o personagem vai em busca da solução desse conflito. O clímax é o ponto mais alto de tensão da história. Em seguida, nós temos o desfecho, podendo ele ser desfecho aberto ou desfecho fechado. O desfecho aberto é aquela história que não termina, que tem continuidade no próximo livro. Já o desfecho fechado é a história que finaliza. Agora nós vamos falar um pouco sobre o espaço. O espaço é onde acontece a história, podendo ser esse espaço imaginado ou um espaço real. Logo em seguida, temos o tempo. O tempo é uma narrativa que pode ser definida como a duração da narração. E neles dividimos em dois, o tempo cronológico e o psicológico. No tempo cronológico, os fatos acontecem de acordo com os acontecimentos, é uma sequência. Já no tempo psicológico, é como os fatos são vivenciados pelos personagens. Tudo na narrativa depende do narrador. Narrador é a voz que conta a história. Nós temos 3 narradores: o narrador personagem, o narrador observador e o narrador intruso. O narrador personagem é aquele que narra a história a qual ele participou. O narrador observador, ele não participa da história, mas ele conta os fatos. Já o narrador intruso, ele também não participa da história, mas ele dá sua opinião sobre a história. O personagem é um ser criado para uma narrativa. Ele pode ter característica de uma pessoa, de um animal, de um sentimento ou de um objeto personificado. Numa narrativa, nós podemos ter personagens que ocupam o primeiro lugar nos acontecimentos. Eles são os personagens principais. Pessoal, nós vamos trazer agora para vocês um texto com uma explicação um pouquinho maior sobre os elementos narrativos. Texto: Bezerro Sem Mãe, Raquel de Queiroz. Foi numa fazenda de gado, no tempo do ano em que as vacas dão cria. Cada vaca toda satisfeita com o seu bezerro, mas 2 deles andavam tristes de dar pena. Uma vaca que tinha perdido seu bezerro e um bezerro que ficou sem mãe. A vaquinha até parecia estar chorando, com os peitos cheios de leite, sem filho para mamar. E o bezerro, sem mãe, gemia morrendo de fome e abandonado. Não adiantava juntar os 2, porque a vaca não aceitava. Ela sentia pelo cheiro que o bezerrinho órfão não era filho dela e o empurrava para longe. Aí o vaqueiro se lembrou do couro do bezerro morto, que estava secando ao sol. Enrolou aquele couro no bezerrinho sem mãe e levou o bichinho disfarçado junto da vaca sem filho. Ora, foi uma beleza! A vaca deu uma lambida no couro, sentiu o cheiro do filho e deixou que o outro mamasse à vontade. E por 3 dias foi aquela mascarada. Mas no 4º dia, a vaca, de repente, meteu um focinho no couro e puxou fora o disfarce. Lambeu o bezerrinho direto, como se dissesse: agora você já está adotado. E ficaram os 2 no maior amor, como filho e mãe de verdade. Tchau, pessoal! Se vocês gostaram desse vídeo, divulguem, Compartilhem comentem e até a próxima!